Existe uma concepção falsa por aí sobre aprender inglês que infelizmente impede a maioria das pessoas de realmente aprenderem o idioma. E se você é brasileiro e mora no Brasil, existem boas chances de que você acredita nela também. Então, deixa eu te perguntar. Quando você pensa na ideia de aprender um idioma novo, qual que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Qual que é a sua ideia do passo número 1, que você tem que executar para colocar aquilo em prática? Muita gente, e por consequência muitos brasileiros, pensam da seguinte forma: poxa, eu vou me matricular num curso de inglês, vou seguir o curso por alguns anos e no final eu vou estar fluente. Success! Se você pensou mais ou menos por essa linha, então você infelizmente também caiu nesse mal entendido. Sabe por quê? O problema é que o brasileiro médio trata aprender inglês como se fosse aprender yoga, por exemplo. Eu não sei yoga e eu quero começar a praticar. Então eu vou me matricular em uma aula experimental e se eu gostar, vou começar a fazer 2 vezes na semana, por 1 horinha. Já eu tô sabendo yoga. Se você pensa exatamente dessa maneira em relação ao inglês, você não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, você está só perdendo o seu tempo e o seu dinheiro. E a culpa não é exatamente sua, necessariamente, e também não é dos cursos de idioma. Eu não sou contra cursos de idioma, que fique claro. Na verdade, eu acho que eles têm o seu papel também, conforme a gente vai ver depois. E eu não quero soar clichê aqui, mas aqui no Brasil a culpa disso meio que é do sistema mesmo. A nossa educação de base, com pouquíssimas exceções, é péssima. E quando se trata de aprender inglês especificamente, ela é deplorável. Quantos de vocês não saíram da escola detestando o idioma, ou então achando que era uma perda de tempo, simplesmente porque as suas aulas na escola eram muito ruins e não te ensinavam nada? Então hoje em dia, a menos que você tenha muito dinheiro para colocar o seu filho em uma escola bilíngue, por exemplo, e uma escola bilíngue de verdade, esquece a escola regular no sentido de ensinar inglês para alguém. E aí então, alguém tinha que suprir essa lacuna ou esse nicho de mercado, e é por isso que o Brasil é o país com o maior número de escolas de idioma no mundo. Mas veja só, eu disse nicho de mercado de propósito. É porque é assim que o inglês ainda é visto nesse país, em pleno 2023, infelizmente. Um nicho. Uma coisa não muito necessária, talvez. Ou uma coisa que você talvez possa vir a aprender quando você tiver os seus 30 anos de idade, por exemplo, porque você não aprendeu na escola. Uma coisa que o adulto corre atrás de aprender quando a água bate na bunda e o chefe fala pra ele: ou você aprende inglês ou você não vai ser promovido daqui a 2 meses. Essa é a realidade. É por isso que, apesar de a gente ter o maior número de escolas de idioma do mundo, só 1% da população brasileira tem influência no idioma. Essa discrepância chegaria a ser quase engraçada se não fosse trágica. Em meio a tudo isso, você faz o quê se você quiser realmente aprender inglês de verdade aqui nesse país? Bom, para responder isso, rapidinho, vamos dar uma olhada na situação do inglês de um grupo de países muito diferentes do Brasil, os países escandinavos. Apesar de ser uma certa covardia a gente comparar o Brasil com esses países, por vários motivos, é só pra gente ilustrar a situação aqui. Esses países têm algumas coisas em comum. Ficam todos no norte da Europa, são todos muito frios e são todos extremamente bons em inglês. Bem mais do que a média dos outros países desenvolvidos, inclusive. O número de pessoas fluentes em inglês nesses países está na casa dos 80 ou 90% da população. Ao ponto de que é possível você ir morar lá só sabendo falar inglês, sem nem saber a língua local daquele país. Tem gente que faz isso. Como será que isso é possível? Bom, para ser justo, eles já têm uma certa vantagem inata, porque os idiomas desses países, ou seja, o norueguês, sueco, dinamarquês, por exemplo, são línguas germânicas, assim como o inglês. Ou seja, já existe uma certa familiaridade entre esses idiomas. Mas é claro que só isso não explica a situação toda, nem de longe. Porque se fosse o caso, todo brasileiro também seria fluente em espanhol. E a gente sabe muito bem que esse não é o caso. A segunda peça do quebra-cabeça escandinavo é o fato de que a educação de base nesses países está, obviamente, anos-luz à frente da nossa. Basicamente, qualquer escola na Suécia ou na Noruega é uma escola bilíngue. E as escolas começam a integrar o estudo de inglês desde muito cedo. Uma criança escandinava com 10 anos de idade provavelmente já estudou inglês por pelo menos 1 ano. Só que esse bonde aqui no Brasil a gente já perdeu, infelizmente. Talvez ainda faltem algumas centenas de anos até que a nossa educação de base chegue perto da educação de base desses países. Mas a gente ainda tem a terceira peça desse quebra-cabeça. Liga a TV na Noruega e há boas chances de você estar assistindo a um desenho ou show em inglês, com legendas em norueguês. Enquanto muitos outros países, inclusive o Brasil, têm por hábito dublar o conteúdo internacional para o idioma nativo, os países escandinavos eles têm um hábito um pouquinho diferente. Lá não é tão comum assim você dublar produções em inglês. Então a população escandinava geralmente é exposta a muito mais conteúdo produzido em inglês do que outras partes do mundo, inclusive crianças. Há muitos canais e sites de notícias escandinavos que são produzidos em inglês. Muitos escandinavos se acostumam desde cedo a navegar por um mundo repleto de conteúdo em inglês. E a internet só exacerbou esse hábito. Tudo isso gera nos escandinavos o hábito de imersão cultural no inglês. E aqui, agora, a gente está chegando a algum lugar.
Eu sou professor de inglês há 7 anos e durante toda a minha carreira eu consegui identificar que existem 2 tipos de alunos, basicamente. O aluno bem-sucedido e o aluno que não é bem-sucedido. Parece óbvia essa distinção? Bom, vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre essa diferença e o que eu quero dizer. O aluno bem-sucedido é alguém que, muitas vezes, já chega para mim com um bom nível de inglês. Ele tem uma gama de vocabulário, uma bagagem linguística e cultural relativa ao inglês, muitas vezes acima da média. Também costuma ter uma compreensão gramatical mais intuitiva e melhor. Isso é independente da pessoa ter estudado inglês muito tempo em cursos de idioma. Esse aluno às vezes estudou inglês formalmente em cursos e às vezes não. O aluno que não é bem sucedido é o aluno que costuma contar uma história mais ou menos do tipo: putz, eu já estudei inglês muito tempo, já fiz curso por anos e parece que eu nunca aprendi nada de verdade, sabe? Eu tô sempre parando e voltando com os cursos e toda vez que eu volto parece que não fez nenhuma diferença, que eu não aprendi nada. Eu sinto como se o inglês não fosse pra mim, sabe? Talvez você tenha se identificado um pouco com alguma dessas situações. Bom, o que esse aluno bem-sucedido tem diferente do outro? Ele é mais inteligente? Ele tem mais dinheiro e recursos? Ele tem uma facilidade maior em aprender o idioma? Talvez sim, talvez não. Esse não é exatamente o ponto ainda. Investigando mais a fundo a história desses alunos bem-sucedidos, eu sempre descubro uma coisa interessante. Esses 2 tipos de alunos veem o idioma de uma forma um pouco diferente. O aluno que não é bem-sucedido, ele vê o inglês como algo ou chato, ou trabalhoso, ou simplesmente como uma ferramenta que ele precisa dominar para conquistar algum outro objetivo. Ou ele encara o estudo de inglês como uma obrigação, semanal talvez, pela qual ele precisa passar em busca de seus objetivos. Ou talvez todas essas coisas ao mesmo tempo. Já o aluno bem-sucedido, muitas vezes ele nem pensa muito sobre o inglês, na verdade. Talvez ele nem sequer tenha objetivos definidos em relação ao idioma. Ele não sabe inglês para conseguir uma promoção no trabalho, ou para fazer algum curso, ou para tirar algum certificado. O que esse aluno tem é um hábito de imersão cultural no inglês. E ele geralmente já tem esse hábito há bastante tempo, muitas vezes desde que ele era adolescente ou até criança. E aqui está a chave para o nosso desempenho, ou falta de desempenho na hora de aprender um idioma estrangeiro. Uma língua é uma coisa muito complexa, com uma série de fatores que vão muito além da 1 ou 2 horas que você gasta por semana para estudar, se é que você gasta 1 ou 2 horas e estuda de verdade durante esse tempo. O que é necessário para aprender um idioma de verdade é uma mudança total de hábitos. Você tem que consumir inglês todos os dias da sua vida. Ele tem que se tornar parte do seu dia a dia e da sua rotina. Ele tem que parar de ser apenas um fim em si mesmo e passar a ser também simplesmente o meio pelo qual você consome os tipos de conteúdo que você quer. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que passar a consumir conteúdo em inglês, de todo tipo. O brasileiro geralmente não gosta de fazer isso, mesmo quando a pessoa já tem um certo nível de inglês e quer melhorar, porque é difícil. Antigamente a gente não tinha muita escolha nesse aspecto, porque existia muito conteúdo que só era produzido em inglês, não tinha tradução ou dublagem para o português. Por exemplo, tem muito cara que diz que aprendeu inglês só jogando jogos online e interagindo com outros players na infância e na adolescência. E aprenderam mesmo. Hoje em dia, a grande maioria dos jogos tem tradução para português e às vezes até dublagem. E se não tiver, a pessoa desiste do jogo e procura algum que tenha. Então, atualmente, nós precisamos escolher nos expor ao inglês, o que torna as coisas mais difíceis. Você não precisa fazer isso se você não quiser. É igual tentar fazer dieta ou reduzir o consumo de mídias sociais, por exemplo. É muito difícil porque você está sempre exposto a doces e coisas gordurosas. E o seu celular está sempre ali, com o YouTube, o Instagram e o TikTok. Assim como você está sempre rodeado de conteúdo em português de fácil acesso. Até porque você mora no Brasil, provavelmente. Mas de qualquer forma, é isso que precisa ser feito. E nesse vídeo aqui eu não vou entrar muito a fundo em como você pode fazer isso, como que você pode aumentar essa sua exposição natural ao idioma. Uma, porque não é exatamente o intuito desse vídeo, e 2, porque provavelmente você já sabe dessas coisas. As pessoas estão carecas de saber que elas precisam ouvir música, assistir filme, ouvir podcast, ler, assistir com legenda em inglês, sem legenda, seguir páginas que produzem conteúdo em inglês, ler artigos em inglês na internet, ler notícias em inglês, e não um pouquinho, mas bastante, e todo dia. Você precisa usar e praticar o idioma se você quiser aprender ele. E além disso, eu já tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre isso mais a fundo. O intuito desse vídeo é tentar incutir de vez na sua cabeça a importância disso. E, se for necessário, tentar levar você a uma mudança de paradigma, ou da forma como você pensa o estudo do idioma. Que fique claríssimo agora, tudo isso não significa que você não pode procurar um curso de idioma para você fazer. Na verdade, eu recomendo que você procure um curso ou um professor muito bom para te auxiliar nesse percurso se você estiver falando a sério a respeito de aprender. Principalmente se você já é adulto, e principalmente se você não pode se dar ao luxo de esperar 5 ou 10 anos para aprender inglês dessa forma passiva, só consumindo conteúdo no idioma.
Tem como você aprender a estudar inglês sozinho? Tem. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Mas vai ser mais difícil, não tem jeito. Pensa aqui comigo, você nasceu no Brasil, não na Noruega. Você provavelmente não teve uma educação de base muito decente, principalmente no que se trata de aprender inglês. Você não fala um idioma que é da mesma família do que o inglês, então você não tem essa proximidade e essa familiaridade entre os dois idiomas. Então, como a gente já não tem muitas vantagens, a gente precisa aproveitar ao máximo as que a gente tem. E o que sobrou pra gente aqui? A imersão no idioma. E é por isso que eu recomendo aos meus alunos que eles façam as duas coisas. Façam aulas e separem um tempo diário de 15 ou 20 minutos para estudo focado no idioma, no qual você vai sentar e vai estudar, seja com um texto, uma videoaula, fazendo exercícios, analisando uma música, enfim. E além disso, também acha um jeito de incluir o inglês no seu dia a dia, na sua rotina, de forma que te permita consumir conteúdo no idioma de uma forma prazerosa. Ou seja, você tem que começar a fazer as coisas que você já gosta, a consumir os conteúdos que você já gosta, só que começar a fazer isso em inglês. Mas, sendo bem sincero com você aqui agora, talvez uns 5% dos meus alunos realmente seguem todas essas dicas. Eles acham difícil e trabalhoso fazer tudo isso, e de fato é. Portanto, eles preferem transferir toda a responsabilidade do seu aprendizado para mim, como professor, e para o curso. Quando na realidade o curso ou o professor tem 10 ou 20% da responsabilidade sobre o seu aprendizado. O resto todo é com você. E enquanto você não for capaz de fazer todas essas coisas pelo seu aprendizado do inglês, o sonho de aprender o idioma vai infelizmente continuar sendo apenas isso, um sonho. Por hoje é só isso. Bye bye.